Olá pessoal, professor Rafael aqui, muito bem-vindo a mais essa aula e na aula de hoje a gente vai aprender a ver as horas em inglês, ok? Então vamos aprender a dizer as horas em relógio digital e responder perguntas referente a horários que fazemos as coisas. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Já deixa o seu like para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e compartilhar com outras pessoas. Então, para a gente perguntar a hora em inglês, existem várias formas, mas a mais comum é What time is it? Repita, por favor. What time is it? What time is it? Ok? Então, que horas são? Bem, vamos ver aqui alguns vocabulários antes de partir para o relógio. Então, repita, por favor. AM, PM, midday, ou então noon, 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 midnight, midnight, okay, sunrise, sunset, o'clock, around, ok? Então, AM e PM é exatamente igual em português. Então, AM para os horários a partir de meia-noite e PM para os horários a partir do meio-dia. Midday e noon significam a mesma coisa, meio-dia, né? Por isso que temos, por exemplo, afternoon, que significa após, after, o meio-dia. Noon, afternoon, após o meio-dia. É o período da tarde, né? E se midday é meio-dia, midnight só pode ser meia-noite, ok? Aqui do lado direito, sunrise é o nascer do sol e sunset é o pôr do sol, ok? Ou, como vimos naquela aula de números, né? Raramente a gente vai dizer zero em inglês. É muito mais comum no nosso dia a dia usarmos ou para se referir ao número zero. O'clock a gente usa para horas inteiras. Então, por exemplo, são 7 horas. It's 7 o'clock. São 10 horas. It's 10 o'clock. Ok? Para horas inteiras. E around, aqui nesse contexto, é quando a gente vai dizer que é mais ou menos naquele horário. Então, por exemplo, I start work at 8 o'clock. Ou at around 8 o'clock. Né? Então, no primeiro exemplo, at 8 o'clock é exatamente às 8 horas e at around 8 o'clock é mais ou menos às 8. Ok? Por volta das 8. Aqui, um erro muito comum que os alunos cometem. Em inglês, embora o relógio de 24 horas exista, ele é muito pouco utilizado, ok? Muita gente, na verdade, não sabe ver horas em relógios de 24 horas. Então, no dia a dia, é muito mais comum a gente utilizar um relógio de 12 horas somente. Então, por exemplo, the meeting is at 20 o'clock. Não. The meeting is at 8 p.m. Ok? Então, essa é a forma mais comum de se utilizar. Outra coisa, né? É muito comum que o aluno queira colocar o AM ou PM junto do o'clock. E isso não é uma possibilidade. Então você pode dizer, por exemplo, I start working at 9 a.m. ou então I start working at 9 o'clock. No problem.
os dois estão corretos. Só não pode ter os dois na mesma frase, ok? Vamos dar uma olhada então nos períodos do dia. Então a gente tem, repeat please, morning, morning, afternoon, afternoon, evening, evening e night, night, ok? Então, morning corresponde ali aos horários das 6 da manhã até 11h59, né? Até meio-dia. E a gente diz in the morning, né? De manhã, in the morning. Afternoon já é um pouquinho mais complicado. Então, o período afternoon corresponde ao horário a partir do meio-dia até o pôr do sol, ou a partir do meio-dia até mais ou menos até around 5 p.m., ok? E a gente diz in the afternoon. E por que a gente tem duas opções, né? Isso não acontece com tanta frequência no Brasil, até porque é um país tropical, mas em países frios, né, como a Inglaterra ou os Estados Unidos, é muito comum que durante o inverno o pôr do sol aconteça muito cedo. Então, muitas vezes eu saía da escola, por exemplo, 3h30 da tarde e já estava escuro, né? Então, se não tem sol, já diz evening, já não é mais afternoon. No entanto, quando a gente está em horário de verão, é muito comum que 9 da noite ainda tenha sol, né? E aí você não vai dizer afternoon 9 horas da noite, isso não faz sentido. Então, por isso que tem um limite ali de 5, dependendo da situação, até 6 passa, né? Afternoon. Mas são nesses dois contextos. Então, geralmente no inverno, afternoon até o pôr do sol, e no verão, quando tem sol até tarde, mais ou menos 5, 6 da tarde, ok? O evening, ele vai ser então do pôr do sol até a meia-noite, e geralmente a partir das 9 da noite eles já começam a dizer que é late evening, como se fosse late, assim, mais tarde ainda, né? Ou seja, como se fosse uma noite, né? Mais tarde. E a gente diz in the evening, ok? E para noite a gente vai dizer night para o período das 12, né? Das 12 horas, né? Meia-noite até 6 da manhã, mais ou menos. E algumas pessoas, ao invés de chamarem de late evening, a partir das 9 horas, né, 9 da noite, já começam a chamar também de night. Não tem muito um consenso entre as pessoas, não. Né? Depende da pessoa. E aí o night ele é uma exceção. Né? Então veja que a gente tem in the morning, in the afternoon, in the evening, mas não é in the night, a gente diz at night, ok? Então, de manhã, in the evening, in the morning, de tarde, in the afternoon, de noite, ou a noitezinha, né, tardezinha, in the evening, e para noite, ou para madrugada, a gente usa at night, ok? Vamos então dar uma olhada nos relógios. Bem, nesse primeiro momento, não tem segredo. Se você assistiu a nossa videoaula sobre os números, é só você ler o número que você está vendo aí no relógio. Então eu vou pedir para você pausar esse vídeo e repetir mentalmente, né? Falar mentalmente, pode ser em voz alta inclusive, os horários que você está vendo nos relógios, ok? Pode pausar aqui o vídeo. Muito bem, vamos então conferir para ver se você falou corretamente, certo? Então veja, o primeiro, 6:45,
8:45. 8:05. 8:05. Ok? Como eu disse, raramente utilizamos o zero, né? Zero. Então colocamos o ou. Toda vez que você for falar a hora e a hora for menor que menor que 10, você tem que ler aquele zero. Então, nesse caso, 8 ou 5. Ok? 10:30. 7 o'clock. 7 o'clock. 11:15. 11:15. 3:50. 3:50. 9:40. 9:40. E aí, para esse último, a gente tem algumas opções, né? Pode ser 12 o'clock, que serve tanto para o meio-dia quanto para a meia-noite. Posso dizer midday, né? Ou noon, né? E não está aqui, mas poderia ser também midnight, dependendo do horário do dia. Ok? Então, para ver as horas em inglês no relógio digital, não tem segredo, é só você ler o número que você tá vendo. Ok? Bem, vamos fazer então a nossa prática de conversação, ok? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, não se esqueça. Deixe o seu joinha para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Você já sabe, você pode enviar esses áudios pelo WhatsApp, ok? Então, antes da gente fazer aqui a atividade, uma dica importante, né? Sempre que a gente vai falar de horários, né? Sempre que você vai dizer que você faz alguma coisa em determinado horário, a gente usa a preposição at, que corresponde ao nosso as, né? Então, por exemplo, eu começo a trabalhar às 9, at 9 o'clock. Eu estudo 10 horas, às 10 horas. I study at 10 o'clock, ok? Então, sempre que você for falar o horário que você faz alguma coisa, você vai ter que usar o at. Perfeito? Então, eu faço a pergunta e você grava o áudio no WhatsApp. Pode pausar entre uma pergunta e outra para dar tempo de você responder, não tem problema. Ok? Então vamos lá. Letter A. What time do you get up? What time do you get up? B. What time do you start work? What time do you start work? C. What time do you have lunch? What time do you have lunch? D. What time do you stop work? What time do you stop work? E. What time do you study English? What time do you study English? F. What time do you go to bed? What time do you go to bed? Ok? Muito bem, pessoal. Aqui termina a nossa primeira parte desse tema de horas, né? Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Te vejo na próxima aula.